e o seu conteúdo interno vai acabar aparecendo no interstício. Nesse conteúdo existem moléculas que são reconhecíveis pelos receptores de reconhecimento padrão, que estão lá, né, pintadinhas de vermelho, sinalizadas com a sigla DAMP, são moléculas associadas ao peri. Então, receptores de reconhecimento padrão solúveis ou de membrana podem se ligar a esses DAMPs e, a partir dessa ligação, dar origem a uma resposta imunológica, dar início a um processo inflamatório que vem de encontro com a defesa desse tecido. Nesse ponto, eu acho muito interessante a gente lembrar a diferença entre necrose e apoptose, que é o que está ilustrado nessa coluna paralela aqui no lado da direita. O que a gente vai ver na apoptose? A apoptose é morte celular programada. Eu programo uma célula para morrer precocemente. Nós já vimos como é que isso acontece. Nós temos células fagocíticas no nosso sistema imunológico, células natural killer na imunidade inata e células TCD8 ou linfócitos TCD8 na imunidade adaptativa. Essas duas células citotóxicas, elas podem se ligar, né, se comunicar com células-alvo, jogar dentro dessas células-alvo um conjunto de toxinas que vai causar uma programação da morte celular, uma antecipação daquela morte celular. Porém, durante essa morte celular, a membrana plasmática permanece íntegra. E todos os DAMPs e os possíveis PAMPs vão permanecer dentro do citoplasma daquela célula e não sujam o interstício. Nesse caso, nós não teremos o reconhecimento de PAMPs e DAMPs. O que nós vamos conseguir fazer aqui é apenas fagocitar a célula apoptótica, por conta do próprio padrão, do próprio comportamento dela. E aí, nós não temos um processo inflamatório significativo, nós não temos ampliação do processo inflamatório. Por quê? Porque não houve derramamento de PAMPs e DAMPs. Então, essa é uma diferença importante entre a lesão, a morte celular por necrose e a morte celular por apoptose. A morte celular por um patógeno, por uma via patogênica, e a morte celular por uma via fisiológica. Até porque a apoptose é um processo que acontece por várias causas, por controle de qualidade das nossas células, por senescência das nossas células e que muitas vezes não requer de fato um processo inflamatório, porque a gente tem uma condição fisiológica e a gente está extraindo do tecido uma célula pontualmente e o tecido permanece íntegro e não invadido por nada. Bom, eu vou dar alguns exemplos de receptores de reconhecimento padrão. Um exemplo bem famoso, bem descrito na literatura, são os receptores Toll-like, que tem uma afinidade bem interessante com lipoproteínas e lipopolissacarídeos, que são moléculas amplamente distribuídas em bactérias. E também são capazes de reconhecer RNA e DNA viral. Então, sempre que a gente fala em infecções bacterianas, a gente automaticamente já lembra de receptores Toll-like. Quando uma bactéria chega num tecido pela primeira vez e eu não tenho imunidade adaptativa ainda contra essa bactéria, é através de receptores Toll-like que nós vamos identificar a invasão, vamos fagocitar as primeiras unidades bacterianas para dar início, então, a um perfil de citocinas e a um processo e uma resposta imunológica mais direcionada. Um outro receptor de reconhecimento padrão importante são os receptores à base de lecitina. Eles são ligantes de manose ou de açúcares que se repetem com muita frequência em estruturas bacterianas. Então, é bem interessante esses receptores à base de lecitina, exatamente por isso, porque nós conseguimos identificar moléculas bacterianas através desses receptores. Sobre esses receptores, a gente já falou um pouquinho, quando nós falamos de sistema complemento. Lá no sistema complemento existe uma via de ativação chamada via da lecitina, que usa exatamente essa molécula, um receptor de lecitina que se liga em manose, ou seja, que se liga em açúcares bacterianos, e esse receptor tem uma atividade enzimática comparável ao C1 da via clássica do sistema complemento.
Então, o que que ele faz? Uma vez que ele liga em manose, ele começa a clivar o C4, ele começa a clivar o C2 e ele vai dar início à ativação do complemento pela via da lecitina, que é uma via da imunidade inata. Então, receptores de lecitina solúveis dão início à ativação do sistema complemento pela via da lecitina. Um outro grupo interessante são os receptores NOD-like, que também tem uma afinidade por vários produtos bacterianos. Então, está corroborando, está fortalecendo, está fazendo um sinergismo com receptores Toll-like. Existem ainda os receptores de varredura e os receptores helicase. Os receptores de varredura, eles estão associados com proteínas acetiladas. E os receptores helicases estão associados com produtos virais. Então, essa diversidade de receptores de reconhecimento padrão que nós temos, ele vai dar conta de reconhecer padrões moleculares associados a vírus, associados a bactérias, associados a fungos, e isso vai dar início a uma resposta imunológica através da fagocitose, processamento e apresentação de peptídeos selecionados. Dali para frente, a gente tem mecanismos adaptativos, que começa com o reconhecimento do peptídeo ligado ao MHC e ele continua acontecendo através da interação entre o linfócito TCD4 e as demais células efetoras. Nós já sabemos que o linfócito TCD4 é responsável por emitir um perfil de citocinas, que pode ser o perfil TH1, TH2, TH-reg, TH17, e esse perfil de citocinas é que vai definir qual estratégia imunológica que nós vamos usar para a defesa. Com relação aos DAMPs, eu também vou deixar alguns exemplos. Um dos exemplos que eu quero chamar a atenção aqui é a proteína do choque séptico, HSP60. Essa proteína é interessante porque ela é uma proteína que consegue demonstrar um padrão alto de inflamação. E no choque séptico, nós reconhecemos inclusive que muitas vezes o choque ou a morte do paciente não se dá pela infecção, e sim pelo processo inflamatório extremamente exacerbado e que está mediado por essa molécula aqui. Okay? Vamos abrir aí um parênteses, né, e deixar essa sugestão de leitura para vocês. Né? Vamos ler um pouquinho sobre a patogênese da sepse, que é extremamente interessante. Inclusive, o conceito da sepse foi recentemente alterado com base no entendimento mais profundo dessa patogênese, e aí a gente percebe que a sepse é uma síndrome inflamatória, é um processo inflamatório tão exacerbado que se torna incompatível com a vida. Resumindo então todo esse raciocínio, né, a gente consegue colocar aqui essas 3 etapas no slide. Então, primeiro, através da imunidade inata, através dos receptores de reconhecimento padrão, nós reconhecemos PAMPs e DAMPs e conseguimos fagocitar esses PAMPs e DAMPs, ou as moléculas associadas a esses PAMPs e DAMPs. E isso faz com que os nossos fagócitos, principalmente macrófagos e células dendríticas, saiam de um estado de latência, de um estado de repouso e comecem a entrar no estado ativado. E a ativação dessas células vai depender ou vai ser proporcional ao perfil de citocinas que vem do linfócito TCD4, na medida em que ocorre a apresentação e o reconhecimento. Durante essa apresentação, o fagócito apresenta peptídeos extraídos dos PAMPs e DAMPs e apresenta um perfil de citocinas. E o TCD4, reconhecendo esses peptídeos, via MHC classe 2 e reconhecendo esse perfil de citocinas, vai definir qual estratégia imunológica que nós vamos escolher, qual perfil de citocinas ele vai produzir, né? Ele vai se diferenciar, ele vai se especializar na produção de um único perfil de citocinas, e com isso ele estabelece uma resposta específica, uma resposta estratégica, e ele também consegue fazer uma devolutiva para esses fagócitos no sentido de ativação, de potencializar esse estado ativado, ok? Bom, uma outra coisa interessante é que
que eu penso assim com relação a esse assunto é a gente entender então esse movimento de linfócitos. A gente entende que macrófagos e células dendríticas residem nos tecidos periféricos e podem do sangue para o tecido periférico, podem migrar do sangue para o tecido periférico, incrementando a quantidade que tem nesse tecido na medida em que esse tecido é desafiado. Porém, eles vão precisar interagir com linfócitos. Então, a gente também precisa entender aonde estão esses linfócitos, né? Nós vamos observar por essa figura que a dinâmica de linfócitos é um pouquinho diferente. Primeiro, o local onde os nossos linfócitos passam mais tempo não é nem nos tecidos periféricos e nem na corrente sanguínea, e sim nos órgãos linfóides secundários, como por exemplo o baço e os linfonodos. Então a gente vai ver nossos linfócitos aí passando mais ou menos 12 horas por dia dentro de linfonodos ou 5 horas por dia dentro do baço. Na corrente sanguínea, eles estão transitando esporadicamente, então eles residem dentro dos órgãos linfóides secundários e transitam periodicamente na corrente sanguínea. Isso é interessante porque isso mostra que a comunicação entre sistema linfático e sistema sanguíneo é crucial para que os macrófagos e os linfócitos se encontrem. A gente vai falar mais disso quando a gente falar da alteração hemodinâmica que ocorre durante a inflamação.